Família, eu sei que a gente já falou de como termina a história de Otome Game Isekai, o Amob, né? Eu sei que vocês gostam pra caramba, mas cara, novidade quando tem, a gente tem que falar. Quando surge coisa interessante pra se falar, eu já preparo pra trazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma grande vingança ocorrida pelo rei em cima do Leon. Por tudo que ele fez, inclusive por ter pego a mulher dele, né? Entre aspas aí. Ele saber que o Leon tem lá os encontros com a Milene. E inconscientemente, tudo que o Leon fez na real atrapalhou sempre o rei. Mas o mais engraçado de tudo é que a vingança que o rei teve contra o Leon ajudou o Leon no final das contas. Como a gente já tá acostumado, reviravoltas acontecem a todo momento no mundo de Otome Game Isekai. Então, vem comigo, cara. Prepara aquela pipoquinha, se acomoda aí no sofá e bora ver o que aconteceu. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. Opa, esqueci de me apresentar, eu sou o Binas. Pô, sejam bem-vindos, cara. Tamo junto, galera. Olha só, hoje a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui pra falar sobre o momento em que o Roland, o rei, que tanto odiava o Leon, né, decidiu se vingar através de um método bastante infantil, mas muito inteligente, né? Por via das regras aí. Então olha só, o rei tem muito ressentimento em relação ao Leon. Isso já é básico, por muitas razões inclusive. Claro, por conta da existência que ele tem, né? Só o fato dele existir já incomoda o cara. Todo o trabalho que o rei teve que suportar, meio que triplicando, quadriplicando, com todas aquelas guerras dos reinos sagrados, as repúblicas, os confrontos com grandes inimigos. E olha só, embora tudo isso realmente acontecesse, né, tenha trazido muitos méritos, muitos benefícios pro país, que o Leon foi o cara que conseguiu esses méritos, esses benefícios por ter ganhado de todo mundo, cara, não ajudou o rei de forma alguma. Pelo contrário, na verdade, o infeliz do rei não olhava pra ele da mesma maneira. Ele meio que não aceitava todas as conquistas do Leon. Por isso, por causa de tudo isso, ele também teve que trabalhar bastante e muito mais, né, pra poder suportar a papelada vindo e tudo mais, né, e cara, ele acabou mantendo um ressentimento muito grande com o Leon. E aí bolou a vingança, né, só que olha só, uma das suas maiores vinganças tá em dar uma posição, né, mais título pro homem que não queria ter mais título. Ele só basicamente queria subir o Leon de escalão, tá ligado? Só que teve uma oportunidade. Quando o Leon tava lá na República de Halcia, ele enfrentou um país inteiro, um império sagrado inteiro, que estava tentando criar um golpe de estado para poder ganhar o domínio dos outros países que não eram seu. E o Leon simplesmente derrotou da maneira mais elegante, melhor possível, fazendo fugas, sequestrando uma porrada de gente do exército lá e fazendo seus comandantes se renderem. Foi literalmente a maior vitória estratégica de todos os tempos, sem a necessidade de um único sacrifício, de derramar uma gotinha de sangue, de dar um único tiro. O Sacro Império até desceu através disso, e essa derrota condenou ele como um demônio e inimigo nacional. O Leon já estava no nível diferenciado. Basicamente, eles colocaram uma recompensa até de 5 milhões de moedas de ouro para quem trouxesse o Leon. Ou a cabeça dele, né? Seja vivo ou morto. Recompensa de soberano, cara. E olha só, sem dúvida, os membros da pátria levaram muita alegria. Pô, todo mundo ficou felizão, dizendo que os cavaleiros Leon era alguém a se temer. Você podia ter medo dele. Alguém que era capaz de colocar um país inteiro de joelhos perante a ele, tá ligado? Pro caso, nesse arco aí, alguns benefícios escolhidos pelo Leon foram coisas tolas e que fez o rei ficar absurdamente irritado por conta da grande quantidade de esforço que ele tinha. Porque basicamente o Leon trouxe um esforço muito grande de fazer, né, pelas façanhas desse cara. O maluco só bota, né, os caras na boa, salva todo mundo e acaba que o rei que vai sofrendo a parada toda. O problema aqui é que o Leon tá em ação, porém o rei é que cuida da papelada. Embora ele tenha ignorado muitos protocolos, ele teve que punir o Leon e tirar sua posição para deixar ele novamente como um homem normal. Só que o Roland, cara, ele não queria fazer isso, ele não queria punir o Leon por tudo que ele fazia. O rei, na verdade, não queria realizar o desejo que era tão ansiado pelo Leon, porque na verdade a gente sabe que o Leon não quer ser um cara bravo, né? Ele quer voltar como uma pessoa normal, ele tava uma pessoa despercebida, um mob mesmo. Então, pra punir ele de verdade, o rei foi lá e elevou o posto dele para Marquês. Agora ele era um dos mais importantes do reino. Olha que doideira. O Leon perdeu a compostura nas tentativas de argumentar nesse momento aí que, mano, ele não tinha mais riqueza, não tinha mais poder, não tinha mais nada. Afinal de contas, de acordo com o que parecia, a guerra que ele teve antes
destruiu o Luxon, destruiu todas as outras armaduras que ele tinha, a Arrogance, a nave, tudo que ele tinha para usar de força foi eliminado. E com tudo sendo removido, ou pelo menos essa era a fachada que ele conseguiu pintar ali, né, mostrar pra gente, o Roland ainda assim não tirou o mérito de deixar ele como Marquês. Isso acabou surpreendendo todo mundo, até mesmo os membros do seu próprio tribunal. O pessoal não tava entendendo como é que um garoto tão jovem se tornava um tão alto escalão assim. Só que, galera, a vingança não acabou por aí não, tá? O Roland é uma pessoa que ama a boa vida, ama mulheres, ama festa, ama tudo. Então ele acolheu muitas oportunidades aí, se disfarçou de plebeu e desceu pra cidade pra se divertir com todos esses prazeres que a gente falou, as escondidas da sua esposa, da maioria dos seus guardas, e é aqui que ele usou o seu pseudônimo aí. Ele criou um nome pra ele, que se tratava de uma forma pra criar uma má reputação toda vez que ele descia aos bordéis ou então aos bares. Ele se autodenominava Leon. Pois é, ele tava com a esperança de que todos os males, tudo que ele fizesse, todas as asquerosidades, a história repugnante, fosse tudo direto para a reputação do seu pior inimigo. Que na verdade nem queria ser pior inimigo dele, né? O Leon tava bem de boa com isso, não queria encher o saco dele, mas o rei tava querendo encher o saco do Leon. Ele queria que tudo fosse pro nome dele. Bom, embora não dê para acreditar muito nesses atos, né? Até porque, porra, não faz muito sentido. O rei é uma pessoa diferente do Leon e as pessoas conhecem o Leon, principalmente por ele ser um marquês, e dá para conhecer o rei. Cara, funcionou, tá? Porque eventualmente tiveram repercussões no futuro sobre isso. Tudo começou quando o Leon começou o seu terceiro ano na escola, né? Agora ele já estava perto de chegar ao fim e as coisas foram um pouco diferentes dos outros anos. Pô, ele tinha começado como um baronete e agora já era um marquês, uma das autoridades mais importantes dentro do recinto. A situação social também mudou bastante. Muito, principalmente devido aos acontecimentos da guerra contra o Principado que aconteceu. E a posição dominante das mulheres começou a cambalear, dar uma quedinha ali. Só que a chegada de novos alunos criou muitas incertezas sobre o futuro. E tinham vários novos alunos, por exemplo, o meio-irmão do ex-príncipe Julius, o Jake, e outros membros das partes principais da terceira parte do jogo ali, e o seu protagonista também com o seu guardião, que aparentemente não deveriam existir nesse mundo. Além de muitos outros objetivos de conquista também. Pessoas para se namorar, né? Dos quais um especificamente sofreu uma cirurgia de mudança de sexo. Pois é isso que você tá ouvindo. Ele conseguiu conquistar outros objetivos de conquista a partir dessa cirurgia também, tá? Histórias bem malucas dentro da narrativa começaram a aparecer. E aí tu sabe que o mundo não era pra estar assim. Já tava tudo desandado, né, desde o início da história, mas agora tá indo pra um lado completamente diferente. Só que esse pequeno evento foi o que começou tudo. O Leon tava muito feliz por voltar à República de Alcer em direção ao seu país para poder passar uns dias de paz de espírito com a Olivia e com a Andy, as suas queridas esposas, né? E agora com essa terceira nova esposa também que ele conseguiu, porque tinham várias circunstâncias aí, ele acabou se tornando noivo da Noelle. A gente já falou disso aqui no canal também, que era sacerdotisa da árvore, né? Lógico que tinha aquele comprometimento por alguns aspectos puramente políticos, para proteger ela do seu dever conjugal contra outros nobres do seu país, ou seja, ele não queria que ela se casasse com outras pessoas, a fim de salvar a guarda e a tradição e também o novo broto de árvore sagrada que estava germinando com esse compromisso dos dois aí. O Leon tinha que proteger ela a todo custo, e claro, também contava com o apoio do seu verdadeiro pai dentro do reino de Alcer, mas isso não vem ao caso agora. Embora o compromisso tenha sido mais político, tinha alguns sentimentos contraditórios nessa decisão dos dois se casarem. Na verdade, o Leon até ficou feliz por ter uma nova esposa tão graciosa, tão linda, tão forte como a Noelle era, e talvez ele devesse até dar algumas explicações um pouco difíceis para Olivia digerir, porque ela ficou meio bolada no início. Embora, lógico, a Angélica, né, a Andy, devido ao seu conhecimento político, entender ela já fazer parte da nobreza e tal, ela soube administrar o negócio ali e conseguiu saber, né, levar de boa porque que o Leon estava casando com ela. Lógico que os seus sentimentos contrariavam outra história, mas no final do dia todos começaram a se dar bem, porque entenderam perfeitamente a relação entre os dois, que ia além de meras formalidades. Era um negócio que realmente o Leon precisava fazer para poder dar continuidade na história. Só que voltando ao caso específico aqui, o Leon tinha retornado à sua academia finalmente. Ele estava feliz, estava renovado, mas chegaram algumas notícias muito estranhas. Aparentemente, um dos objetivos de conquista que deveria aparecer nessa terceira parte do jogo Otome foi transformado em mulher. E a principal responsável por isso foi a Claire, cara. A outra EA, quase a prima irmã do Luxion ali, que ficou no reino para poder fazer suas próprias investigações à vontade. Só que uma dessas investigações foi mudança de sexo nas pessoas, que foi o que aconteceu em Arrow, porque em certas circunstâncias não parecia se identificar com uma mulher. Só que quando ela descobriu que existia uma máquina que converteu o sexo da outra pessoa, cara, ela gastou todo o dinheiro que tinha e tentou comprar esse serviço.
cobraram uma fortuna escandalosa. E na verdade a Mary, a verdadeira irmã do Leon, já sabia dessa parada, só que ela acreditou que deveria avisar o irmão primeiro. Embora certamente ele daria um retumbante não na cara dela, isso também poderia ser traduzido como uma fortuna que estava tentando vender seria completamente perdida. Ele ia gastar dinheiro à toa, assim ó, jogar dinheiro pro alto, rasgar dinheiro, era o que ele pensava. Só que a Claire acabou propondo a ela, o que você acha disso? Que ela seria obrigada a contar pro Leon o que tudo aconteceu aqui, só que da mesma maneira, ela também tem a obrigação de escutar a Claire, porque o Leon deixou a Claire no comando, então talvez a Claire simplesmente dava uma ordem pra ela não teria que falar pro Leon. Então ela lançou o jogo. O que tu acha que de 30% desse trabalhinho ser pra você? E a Mary não abria a boca a partir disso. Era só esquecer isso, curiosamente, né? De repente esqueceu e contar pro Leon mais tarde. Só que depois que eles terminaram aqui, a Mary ficou pensando. E agora que ela não tinha dinheiro, tava na sujeira, tava lá embaixo, no fundo do poço, ela falou assim, pô, tu tem razão, Claire, mas só estaria disposta a fazer esse trabalho por 70% dos benefícios. A Claire já pensou, tipo, caraca, 70%? Ficou assustada, pô. Então ela retrucou, não vou te dar nem 60% dessa parada. Bom, vai ficar pelos 50% e é isso aí, tu que se vira depois, tá ligado? E ela vai apoiar as coisas porque talvez o Leon pudesse descobrir. Eventualmente, adivinha só, Leon descobriu que a Claire tinha feito uma cirurgia tabu nesse mundo. Algo que mudaria por completo as diretrizes da ordem social e se envolveu mais gente do que tinha que se envolver. Certamente tinha algo muito complicado nas mãos deles agora. Só que no final, a Mary conseguiu aceitar o fato de que ainda haveriam outros membros da Conquista e pudesse aparecer. Embora no pessoal do Leon mesmo, ele não gostaria que isso acontecesse repentinamente, tá ligado? Ou seja, outras pessoas se transformassem em outro gênero e aparecer mais membros de Conquista. Então ela deu uma ordem pra Claire que é o seguinte, se a Claire fosse fazer isso de novo, uma parada semelhante, ela teria que contar primeiro pro Leon. Ou caso contrário, ele transformaria ela em sucata. Ligado? Mais tarde a história começou a progredir de uma forma mais calma, mais serena, e a cerimônia de entrada do Leon começaria a fortalecer o seu relacionamento com o príncipe Julius, que começou a ficar mais amigo dele, porque ele tinha abandonado completamente a arrogância de ser o herdeiro do trono. Agora ele amava Mary e também carne assada no espeto, a tal ponto que mesmo quando o Leon educadamente pediu para ver o discurso de boas-vindas aos novos calouros aí, ele simplesmente pegou e falou pro Julius que estava entediado e não queria fazer esse discurso. Então ele falou, pô, príncipe herdeiro, vai lá, por que você não faz esse trabalho? Dá o discurso pros meninos. O problema é que, cara, faltava 3 horas pro discurso e o Julius não tinha feito nada. Então, deixar pra fazer isso tudo ali, mano, ele saiu correndo rapidão, começou a escrever um livro inteiro pra poder fazer o discurso. E a cerimônia, né, se apresentou lá pros novos personagens, os protagonistas da terceira parte do jogo. Interpreta uma garota que veio lá, foi transferida numa camponesa, né, digamos assim. De repente, ela descobriu que era filha do imperador e que obteve poderes mágicos e foi conhecida como alguém muito importante nesse mundo. Um detalhe bastante comum dentro dos jogos Otome no geral, né? Garotinhas com poder mágico que faz os caras se apaixonarem. E é aí que o Luxon lançou a pergunta, você não acredita nisso? É algo bastante estranho tá acontecendo. A Olivia, a santa, é a principal descendente da sacerdotisa do fogo. Ali a gente tem a Noelle, que também é descendente dos guardiões da árvore sagrada. Então ele pergunta por que o protagonista sempre tem que ser alguém especial. Por que não pode ser como o Leon, por exemplo? Apenas alguém que limpa estábulos, talvez? E é aí que o Leon diz, pô, é porque esse é um modelo que dá pra se fazer, né? É um modelo normal dos jogos Otome, porque todos os protagonistas têm que ser especiais de alguma forma. Até mesmo dentro dessa história, tem um irmão sem vergonha do Julius, o Jake, que é o atual príncipe herdeiro da coroa do reino de Volkman, e ele se aproximou do Leon de uma forma mais presunçosa, dizendo, pô, se você quer obter mais poder, mais posição daquelas que você perdeu, vem pro meu lado, se junta a mim, deixa esse estúpido do meu irmão de lado e o resto da sua comitiva que eu garanto pra você ter mais poder, mais posição. Só que, cara, não adianta o Jake falar isso pro Leon. O Leon respondeu que ele não quer, porque ele não quer ser duque. E todo mundo sabe disso. Ele pode falar o que quiser, mas o Leon basicamente quer ser um vagabundo só. Ele na verdade é um vagabundão lá que só tem um título de marquês, uma posição que foi dada a ele, mas não significa nada, mesmo sendo uma mentira no geral. Só que pelo menos essa não era a percepção do público no geral, né? Então não adiantava, a galera realmente via o Leon como um grande herói. Só que aí o Jake diz, pô, desculpa então, garoto, e não vou te ajudar em nada. Você pode voltar pra onde você veio, lá pros quintos dos campos lá, e ele não tinha dinheiro nenhum, só força militar. Ele tinha história, e isso era tudo. O Leon então ficou indignado, ficou chocado com a resposta do Jake e disse, cara, tu tá negando isso aí?
O Jake, já negativo, ordenou violentamente então que os guardas dele pegassem o Leon, levassem para trás da escola para espancar ele e forçar a se tornar o seu capanga. Olha só, o Leon nessa hora, meu irmão, jogou para cima, falou pro meu irmão, olha só, que tu tá com um miolo faltando na cabeça, né? Tu realmente vai arrastar o herói nacional desse país, que enfrentou os outros países, derrotou 2 deles, que deixou todo mundo na miséria e é conhecido como Cavaleiro Demônio. Tu acha que pode fazer bullying com esse cara? Ó, eu te falar, eu já vi gente corajosa. Só que esse cara aí, ele também tá cuspindo na cara de todo mundo que é corajoso. Nesse momento, então, os guarda-costas pessoal do Jake, Oscar, se aproximou para tentar coagir o Leon ali, para deixar ele no local. E o Greg, um dos antigos membros, né, de conquista lá do primeiro jogo, musculoso e bem treinado, foi lá e apareceu. Aí foi quando começou os dois. Pá, posição de fisiculturismo e tal, fazendo aquelas poses, competindo de uma forma muito engraçada, muito cômica. E todos os presentes acharam essa cena estranha, obviamente, e assim muitas coisas começaram a acontecer a partir desse volume mais pra frente. Se você quiser saber mais coisas, a gente pode falar de mais coisa aqui, não tem problema. Mas o que eu acho mais legal, mais interessante, é o Leon poder chegar e falar, irmão, tu não vai me levar lá pro fundo não, tu não vai fazer isso, porque olha só, eu sou o Marquês, saca? Ele chegou num nível tão grande por conta do rei ter feito isso com ele, assim, relativamente ajudou ele a sair de uma confusão dessa. Se ele fosse no nível mob, talvez ele não tivesse nem envolvido, né, nessa treta toda, porque ele não ia destruir exércitos e não sei o que, ele simplesmente ia ficar na dele, né, desde o início. Só que como aconteceu dele destruir exércitos e tal, se ele fosse rebaixado pra uma pessoa normal agora, todo mundo ia continuar sabendo quem era o Leon. Não adianta, cara. Então assim, ele poderia apanhar pra esse cara? Poderia. Apesar de eu acho que isso não aconteceria, porque Leon e Luxion iam dar uma surrinha nele só pra brincar, de leve. Mas eu quero saber de você, cara. O que você achou desse volume? O que você achou desse capítulo aqui que a gente comentou? Se você curtiu, capricha no like e deixa nos comentários aí. O que você acha? Leon apanharia ou bateria tranquilamente no cara? Quero saber a sua opinião sobre isso. E se você tá curtindo, gosta do Otome Game e não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa esse sininho, rapaz. A gente fala muito de anime aqui todos os dias da semana, segunda a sexta tem vídeo e você não pode perder. Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração e eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!